A carta de Paulo aos Romanos, o verso 7, Romanos 1:7. Vamos fazer a leitura desse versículo e permaneceremos em pé para uma oração. Romanos capítulo 1, verso 7. Acredito que todo mundo tem de cor já esse versículo, né? Mas vamos ler aqui. Romanos 1:7. Leiamos. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamado para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai, muito obrigado mais uma vez, Senhor, porque realmente é um privilégio, uma alegria podermos estar na Tua casa, casa mesmo dedicada à oração, à adoração. E nessa manhã, Pai, no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz e ouvir mesmo do Senhor, que cada pessoa que chegou aqui nessa manhã, seja uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, possa mesmo, Pai, receber o alimento espiritual para as nossas vidas. E usa mesmo, Pai, cada servo Teu que vai transmitir a Tua palavra, os professores, nós assim queremos depender do Senhor, totalmente do Senhor, Pai. Para isso, pedimos que o Espírito Santo da verdade, Ele que é o autor da palavra, venha nos ensinar nessa manhã. E assim, Pai, que a Tua igreja aqui reunida receba mesmo a edificação para as nossas vidas. E também, Pai, se há entre nós alguém que ainda não tem a salvação, a certeza da vida eterna, o Senhor, Pai, use de misericórdia nessa vida preciosa e faz mesmo a Tua vontade. Aceita a nossa gratidão. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Podemos assentar, amados. Muito bem, nós estamos, os irmãos sabem, iniciando os estudos da carta de Paulo aos Romanos, e nessa introdução aqui, Paulo saúda ali os irmãos em Roma, e ele identifica ele como os amados de Deus, que estais em Roma. Roma, a cidade do Império, a capital do Império Romano, uma cidade mesmo cosmopolita, né, desenvolvida para a sua época. E ali havia um Deus, César. Ele se considerava Deus e exigia mesmo a adoração dos seus súditos, né? Mas interessante que naquela cidade Deus tinha amado os seus. Ele identifica como aqui, olha, os amados de Deus que estais em Roma. E esses amados por Deus eram pessoas especiais, né? Porque no verso 6, Paulo diz, olha, ele identifica ele como os chamados de Deus para serdes de Jesus Cristo. Essa é a chamada soberana de Deus para a salvação. A Bíblia, a palavra de Deus, ela mesmo revela a todos nós, ao mundo inteiro, que nós não somos, filhos de Deus, de forma nenhuma. Apesar de muitos até dizerem isso, que nós somos filhos de Deus, nós não nascemos filhos de Deus. Muito pelo contrário, nós nascemos filhos da desobediência, filhos da ira, até como a Bíblia identifica. Não nasce nenhum filho de Deus nesse mundo. Nós não estamos e nem queremos ofender ninguém, porque às vezes a pessoa é ensinada desde cedo, desde criança, que ela é um filho de Deus, mas a Bíblia revela e mostra que não é. Muito pelo contrário, revela e mostra que nós somos filhos da desobediência, filhos da ira, e precisamos da graça de Deus
da misericórdia de Deus, necessitamos mesmo da bondade de Deus. E Deus assim se revelou a nós na pessoa do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sim, agora através de Jesus Cristo nos dá o presente da salvação. A condição de nos tornarmos filhos de Deus. E é assim, Deus chama. Ele, na eternidade, a Bíblia diz que Ele já nos elegeu, nos predestinou para isso. E a prova que Ele nos elegeu é que Ele nos chama. Ele nos chamou para sermos de Jesus Cristo. É aquele chamado, né, todo especial. E essa chamada, ela é soberana. E é uma obra exclusiva de Deus. E Deus chama a todos, quanto mesmo Ele quis, e eles vieram, através da pregação do Evangelho, o Evangelho da salvação. Então ali em Roma havia aqueles que Ele chamou para ser de Jesus Cristo, a chamada da salvação. Mas Ele continua, né, nós vemos aqui, Paulo dizendo, olha, aos chamados agora para serdes santos. Nós temos tratado que é a chamada para a santificação. O nome que se dá aqui, como diz, santos, é o nome que é dado ao salvo, aquela pessoa que Jesus Cristo chamou, né, para ser dele, chamou para ser salvo. E o nome que é dado é santo. É o santo porque é Jesus que nos justifica, nos torna santos diante dele. E nós temos agora assim um alvo, né, um propósito, um objetivo de nos tornar também como Deus santo. Ele diz, tornai-vos vós também santos, segundo é santo aquele que vos chamou. Então a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos desafia a andar em santidade de vida, como um filho de Deus, como um salvo, realmente por Jesus Cristo. E nós estamos vendo que essa vida de santidade, essa vida mesmo buscando a santificação, é a nossa prática, é o nosso cotidiano, é a nossa maneira, o nosso proceder na vida cristã, a vida mesmo de fé. E isso, a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, os ensinos, a exortação, é para cada um de nós nos tornarmos santos. E vários apóstolos do Senhor Jesus, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, ele mesmo nos seus escritos, né, no que deixou para nós, nos desafia a viver em santo procedimento. E o apóstolo Pedro, ele diz assim, olha, em todo o vosso procedimento, em toda a área mesmo da nossa vida. E aí nós, assim, através das Escrituras, estamos mostrando essas áreas, né, que nós devemos buscar a santificação e a santidade. Que primeiramente é a vontade de Deus para os seus filhos, para os seus amados, a vossa santificação. Eu tenho mostrado através das Escrituras que não só é a vontade de Deus, mas a santificação é o agir do Espírito Santo na vida do salvo, na vida do crente. Aqueles que realmente têm a experiência do novo nascimento, não é aceitar Jesus ou fazer parte, se engajar a uma igreja, a um movimento, ou dizer que eu sou evangélico. Isso não é garantia de que você e eu somos filhos de Deus. A garantia que você e eu somos filhos de Deus é a presença do Espírito Santo habitando em cada um de nós, né?
palavra de Deus é bem clara em relação a isso. Efésios 1, capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14, Paulo explica ali, né? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia que você é um salvo, é um santo, é um filho de Deus. E é Deus que faz essa obra. Não é obra de igreja, não é obra de pastor, não, né? Mas é de Deus, através mesmo da ação divina. Então o Espírito Santo, ele habita e a partir daí nós nos tornamos uma nova criatura, uma nova criação. E o Espírito Santo, ele mesmo nos ensina, o Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos revela, ele mostra mesmo a vontade de Deus. Isso nos ajuda, né, na nossa caminhada, na nossa vida cristã. E dependemos dele, como nós estamos dizendo, né, em toda a nossa área, em todo mesmo o nosso viver. E há 4 grandes áreas da nossa vida, e eu tenho mostrado para os irmãos. Primeiramente é o nosso corpo, é o nosso relacionamento individual com Deus, pessoal com Deus, e nós tratamos. Segunda área é na nossa família, na nossa casa, no casal, no relacionamento, né, entre marido e mulher, entre pai e mãe, entre esposo e esposa, santidade no nosso lar. Em relação a filhos e pais e etc., né? Em toda essa área também nós tratamos. E chegamos na terceira área, que é na casa de Deus, santidade, santificação, na congregação, essa comunidade aqui, onde nós mesmos nos reunimos, né? E estamos mostrando que Deus, ele mesmo se agrada, se alegra de uma família, né? De uma congregação que busca mesmo a santidade, uma vida santa. E assim, irmãos, nós somos exortados e tratamos de santidade na casa de Deus em relação à adoração. Deus requer de nós que nós sejamos os seus adoradores e que o adoremos em espírito e em verdade. E da forma que Deus mesmo assim se agrada, se alegra, Ele colocou na sua palavra a maneira correta de se aproximar ao Senhor, através mesmo da sua palavra. Maneira mesmo que Deus se agrada da verdadeira adoração. E vimos tudo isso, né? E hoje pela manhã nós queremos entrar assim na segunda coisa, né? Primeiramente a adoração. Mas hoje eu queria tratar de santidade na casa de Deus em relação à edificação de vidas. A edificação de vidas. A igreja, amados, a igreja de Jesus Cristo, ela recebeu do Senhor uma missão. E essa missão é de nós sermos os seus embaixadores, os seus ministros, os seus representantes nesse mundo, para que, em nome de Deus, nós possamos assim exercer a sua vontade. O apóstolo Pedro, ele mesmo no capítulo 1 e no versículo 2, 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 2, o Pedro está escrevendo à igreja, aos eleitos de Deus, ao povo de Deus que estavam mesmo em várias partes do mundo. E ele chega aqui no capítulo 2 e o versículo 9, ele diz assim, olha, vós sois raça eleita, um povo que Deus elegeu para si mesmo. Diz, olha,
sois sacerdócio real, sacerdotes de Deus, mensageiros de Deus, uma nação santa, está vendo? Nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E aqui diz o propósito, para que Deus nos elegeu, nos tornou sacerdote, solicita que sejamos uma nação santa, um povo mesmo de propriedade dele. Diz aqui, olha, a fim, né? Esse é o propósito, essa é a missão, de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem foi que nos chamou? O próprio Deus, né? Na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, aliás, Mateus 16 e o versículo 18, ele diz assim: eu edificarei a minha igreja. O Senhor Jesus disse que ele edificaria a sua igreja. Ou seja, não assim, ele ia construir, né, a igreja não é uma casa, não é um templo, né? Mas muito pelo contrário, a igreja verdadeira é um templo, mas espiritual. Essa palavra, Jesus disse, eu edificarei vidas, né? No sentido mesmo espiritual. Essa palavra igreja, quer dizer mesmo no original, é eclésia, é um povo tirado de fora. É isso que significa. Uma associação de pessoas tiradas de fora. De fora de quê? Do mundo, né? Tirou para fora. E assim Jesus está tirando, chamando esses de fora do mundo, né? Para o quê? Edificar um templo, um corpo mesmo espiritual. Então, essa missão de fazer isso, quando Jesus, ele, através da obra, do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, o Evangelho, né? Ele reuniu os seus discípulos e no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, vocês acompanhem. Diz aqui, olha, Mateus 28 e o versículo 18, Mateus 28, 18, é melhor 16, diz assim, olha, seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, tinham dúvidas até que era o Senhor ressurreto, né? Mas Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus chamou, né, e deu a eles essa missão. A missão de quê? De proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a missão foi dada, né? Como nós conhecemos aqui, a grande comissão. A quem foi dada? Aos mensageiros, né? Aos missionários. Foi dada essa missão.
aos chamados, aos salvos, aos filhos de Deus, chamados, né, os mensageiros, os missionários, a levar o quê? A proclamar a santa mensagem, a mensagem mesmo que Jesus disse aqui, não é? Ide. Portanto, missionários, mensageiros, fazei discípulos de todas as nações. O evangelista Marcos, no capítulo 16 e o versículo 15, diz: ide, portanto, né, pregai o evangelho a toda a humanidade, a todos. Ou seja, essa é a mensagem preciosa. Então, o papel da igreja verdadeira, a função, né, a missão da igreja, o propósito da igreja é mesmo a edificação de vidas no sentido espiritual. E cabe à igreja, né, obedecer essa ordem, esse mandado, mas requer, é isso que eu queria mostrar, santidade, mesmo não só daqueles que têm a responsabilidade como mensageiros, como missionários, de santidade, como também, né, da mensagem que vai ser levada. Santidade na missão, santidade nos mensageiros e santidade da mensagem. Isso é muito importante, meus amados. E nós vamos, assim, tentar mostrar para os irmãos a importância mesmo da santidade na edificação de vidas. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara em relação a isso, e eu vou mostrar para os irmãos. Ou seja, primeiramente, santidade de quem está pregando, de quem está proclamando, de quem foi mesmo, né, comissionado a levar essa mensagem, os mensageiros, os missionários. O Senhor Jesus, ele deixa bem claro em relação a isso. Veja Efésios, no capítulo 4, livro de Efésios, no capítulo 4, a palavra de Deus, verso 7, diz assim, olha, Efésios 4, 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Essa aqui é uma passagem onde mostra, né, quando Jesus Cristo, no intervalo da sua morte, a sua ascensão, quando Jesus Cristo mesmo ainda estava, né, nesse mundo, depois da sua morte, Jesus não subiu ao céu, muito pelo contrário, aqui diz que ele desceu até as regiões inferiores da terra, se apresentou, pregou mesmo aos espíritos, né, que estavam em prisões, mas quando ele subiu, levou o cativo, o cativeiro, ou seja, o paraíso, levou agora para o céu. E é isso que está dizendo aqui, olha, aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, veja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista, o propósito, a missão, né? Diz aqui, o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, a santificação, primeiramente deles, né? Primeiramente nossa. E eu quero sim, irmãos, hoje pela manhã, como nós assim
vemos que o Pedro diz: vós sois raça eleita, né? Nação santa, sacerdócio real. Cada um de nós somos sim, né? Sacerdotes de Jesus Cristo, embaixadores. Ele nos deu essa missão, né? Em 2 Coríntios, lá no capítulo 5, diz: olha, vós sois o quê? Os meus embaixadores, né? Com uma missão de mesmo. Vamos ver rapidinho aqui, olha, 2 Coríntios capítulo 5. E no versículo 18 diz: olha, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Um ministério a cada um de nós, o ministério da reconciliação, ou seja, de levar, né, essa mensagem santa, essa mensagem gloriosa. Por isso que cada um de nós, irmãos, temos a responsabilidade de ser mensageiro, né? Mas volte aqui para Efésios, diz, olha, com vista, Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Veja, para o desempenho do seu serviço, não só a santificação, mas capacitando a cada um, né? E diz assim, olha, para a edificação do corpo de Cristo, a edificação de vidas. Então essa mesmo é a nossa missão. Nós que a Bíblia diz que somos, né, cartas de Cristo, vivas, lidas e vistas por todos, pelo mundo. Nós temos sim, irmãos, a responsabilidade de sermos os mensageiros de Jesus Cristo. Mas aqui o Senhor Jesus diz, olha, até que todos, verso 13, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Então essa é a missão, né? O nosso propósito das nossas vidas. E devemos sim, como os seus mensageiros, andar, né, em santidade de vida, como as suas testemunhas. Jesus disse assim, Atos 1:8, e recebereis o poder, e serei o quê? As minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, né? Na nossa terra natal, onde nós estamos, na Judéia, na Samaria e até nos confins da terra. E, irmãos, esse propósito é para cada um de nós, sem exceção, homens, mulheres, né? Mas aqui requer também uma vida santa, de santidade. E eu queria mostrar que há, né, qualificações, que há mesmo, Deus requer de nós. E esse alvo é para cada um de nós. E especialmente começando com os cabeças, né, com a liderança da igreja. E é importantíssimo até nos nossos dias, há requisitos. Então, veja o que diz aqui, né? A santidade de quem está mesmo pregando, de quem está ministrando à frente. E serve para cada um de nós, irmãos. Mas eu queria mostrar isso pela manhã. Veja, 1 Timóteo, no capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, e o versículo 1, vai tratar logo da liderança, né? Começando com os cabeças. E isso atinge a todos nós, sem exceção. Diz aqui, 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado,
o ministério, a obra. Diz assim, excelente obra almeja. É algo especial, não é? Algo mesmo, muitos aspiram ter uma profissão qualquer, digna, não é? Cada um sabe, mas aqui diz assim, olha, aquele que almeja o episcopado, o ministério, a missão, essa santa missão, diz que é uma excelente obra que almeja, mas porém há qualificações, né? Diz assim, olha, é necessário, há exigências. E, amados, nós temos que entender que todos nós, né, precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, até para nos tornar assim qualificados para esse santo ministério, cada um de nós. Mas veja, ele diz, olha, é necessário que, portanto, o bispo é o líder, é o obreiro, é o pastor, é o presbítero, é o diácono, fala da liderança. É necessário que seja irrepreensível. É um alvo, não é, irmãos? Irrepreensível. Veja, esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher. É bem clara as Escrituras. Temperante, que haja tempero, né? Moderação. Diz, olha, sobriedade, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, qualificações que exigem de cada um de nós, né? Diz aqui a palavra de Deus. Não dado ao vinho, que não seja violento, porém cordato. Não é questão de ser mole, não, né? Mas é qualificações que vai nos ajudar a ser verdadeiramente um ministro, né? Nós, em santidade. Diz assim, olha, inimigo de contendas. Inimigo de contendas. Bate-boca, essas coisas todas, né? Diz assim, olha, não avarento, não seja uma pessoa dada à avareza, que governe bem a sua própria casa, seja um bom administrador, né? Que governe bem a sua própria casa. Criando, nós tratamos muito de criação de filhos, né? Irmãos, isso é importante. Nós vamos assim tratar na edificação de vida, as qualificações, porque muitos estão no ministério, né? É lógico, mas não estão qualificados, mas estão, né? Pessoas que nessas áreas todas não estão, né? Mas estão ensinando, estão praticando, estão fazendo, mas não estão vivendo. Diz aqui, olha, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina e com todo respeito. Só um parêntese, né? Muito cuidado, né? Aos professores de escola dominical, aos professores de criança, essas coisas todas, né? Muitas vezes nós sabemos ensinar, disciplinar os filhos dos outros, mas esquecemos de fazer isso na nossa própria casa. Está pensando que as pessoas não percebem? Não vê o comportamento do seu filho, da sua filha, a maneira de criar? Aí chega na igreja ou vai ensinar onde quer que seja, é perfeito, né? Mas os filhos é uma negação. O comportamento, a criação. Tem que ter muito cuidado. É nisso, né, que exige santidade. Diz, olha, pois se alguém não governa bem a sua própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus?
Mas estão, irmãos. É isso que eu quero dizer. Muitos lugares, né? Estão. Veja, não seja neófito. O que é isso, né? Novo. Sem experiência. Isso é importante. Eu lembro que o pastor Fred, na época de seminário, né, nós estudamos, claro, nos qualificamos, procuramos aprender, mas termina o seminário, o seminarista já quer pastorear uma igreja, já quer ser líder de um trabalho. Tem que ter muito cuidado. No mundo é assim. A pessoa vai para o estágio, né? Pelo menos na minha área, eu comecei como orelha seca, que a gente diz, né? Na obra. Aí depois passa para auxiliar de engenheiro. Depois que gradua, engenheiro júnior, né? Engenheiro júnior. Depois, engenheiro sênior. Homens capacitados, né? Experientes. Bota um neófito para começar alguma coisa. Vai dar confusão, vai dar besteira, vai dar problema, vai dar despesa, né? Vai dar prejuízo. Então assim é nas coisas de Deus. E muitos vão criar problemas na casa de Deus, nas coisas de Deus. Nós tivemos até no nosso movimento aqui, amados irmãos, que nem terminaram o seminário, já tinham a igreja contratada. Pastor Fred olhava com carinho, mas teve problemas, né? Neófitos. Porque diz aqui a palavra de Deus, para não suceder que se ensoberbeça. Irmãos, realmente se tenta, né? No sentido assim, você é o líder, vem um certo poder, né? Eu sou o cara, né? Eu que mando, existe esse tipo de situação. E uma pessoa despreparada, no sentido de novo, pode se ensoberbecer, achar que é o tal, e vai criar muito problema para a sua vida e para a vida da igreja. Por isso que diz aqui, olha, para que não suceda que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Qual foi o problema do diabo? Ele quis, né? Se ensoberbeceu o poder que foi dado a ele, pelo que ele era, e quis tomar até o trono de Deus. Pecou, e Deus tratou com ele. Então diz aqui, e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, veja, é necessário que ele tenha um bom testemunho. Isso é importante, né? Até dos de fora, não só dos de dentro, né? Irmão, muitas vezes eu e você somos conhecidos mais pelos de fora. O povo sabe da nossa vida, do nosso comportamento, do nosso testemunho, mesmo no tempo da incredulidade, né? Como é que nós éramos? Como é que nós somos? Mas aqui diz, olha, que tem um bom testemunho até dos de fora. Quem é aquela pessoa? Quem é aquele, né? Aquele eu conheci. Aquele ali era levado da breca, né? Mas agora, irmãos, faz uma diferença muito grande o nosso testemunho dos de fora. Veja, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Perigosíssimo, né? E ele continua, olha, semelhantemente quanto a diáconos, somos nós, né? A liderança, e serve para cada um nessa manhã, diz assim, olha, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, de uma só palavra. É para a gente meditar, irmãos. Eu não vou tecer comentários aqui, mas de uma só palavra. Não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Sabe, irmãos,
um movimento, uma igreja, é uma empresa, né? Tem um CNPJ, é constituído no nosso país. Entra em movimento financeiro, tudo é uma empresa. Mas quem aqui é encarregado, é incumbido mesmo de cuidar dessas coisas, né? Diz aqui, olha, não sejam cobiçosos, nem de sórdida ganância. Diz para não ser mesmo, né, avarento. Muito cuidado com essas coisas. A responsabilidade de gerir as coisas de Deus. Mas diz aqui, olha, conservando o ministério da fé com consciência limpa diante de Deus. Também sejam estes, primeiramente, experimentados. Mesma situação, não vamos botar qualquer um, né? Tem que ter o tempo de maturidade, de amadurecimento, experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. É alvo, irmãos, e não é impossível, né? Deus conhece os nossos corações, mas diz aqui, olha, da mesma sorte quanto a mulheres servas. Eu gosto de chamar de servos, né? Nós somos servos do nosso Deus. É necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Não seja aquela língua ferina, né? Maldizente, ficando lá. Não, diz aqui a palavra de Deus. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Irmãos, alvo, né? De buscar mesmo a santidade, a santificação. Nós que temos essa missão tão importante. Veja mais aqui, Tito no capítulo 1, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, olha, por esta causa, que causa era esta, né? A causa de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A missão, né? o obreiro. Se você vê aqui as qualificações, ele continua, olha, por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes. As coisas de Deus têm organização, têm ordem, né? Tem decência, bem como em cada cidade constituísses os presbíteros, os bispos, pastores, supervisores, obreiros, é isso, né? Conforme te prescrevi, além de que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, né? Problemas até em famílias, desqualifica. E nem são insubordinados. O quanto isso é importante, irmãos. Olha, eu rogo, sabe, sinceramente, e eu aprecio muito as orações dessa igreja a meu favor, sempre. Eu me delicio sinceramente pelo amor, pelo carinho que os irmãos têm para com a minha pessoa e com os pastores dessa igreja. E eu tenho tido a oportunidade, né, durante a minha vida e até no meu curto ministério, até de conversar com alguns homens de Deus, pedindo até conselho, e eu me senti tão pequeno, né? Mas, sabe, irmãos, essa que eu quero dizer é o seguinte, a importância que né, de nós que temos responsabilidade no ministério em relação à nossa própria família. Irmãos, isso desqualifica
um ministério pleno, essa pregação de poder estar assim num púlpito, né? E eu peço mesmo encarecidamente as vossas orações por mim, por minha família, pelos meus filhos, e procuro mesmo, com toda diligência, tratar dessa área, porque eu não quero me sentir, irmãos, assim, um desqualificado, né? Eu seria o primeiro a chegar aqui e dizer: irmãos, eu estou com um problema, com um filho, com uma filha, que se rebelaram contra mim ou contra o Senhor, contra a palavra, e eu não me sinto mais, né, em condições de estar mesmo plenamente no ministério. Vou sair, me ausentar, vou cuidar da minha família, não vou deixar nunca de ser crente. Mas eu lhe digo, irmãos, isso é muito sério, né? E eu não estou aqui acusando nem defendendo ninguém, mas eu estou olhando aquilo que a palavra de Deus nos mostra, né? Então, tem que ter muito cuidado nessa área. A vigilância. Eu tenho passado por várias fases, até com os meus filhos, mas Deus, assim, na sua misericórdia, me chamou, me incumbiu uma responsabilidade, e a primeira coisa que eu fiz foi reunir eu, minha esposa e meus 3 filhos. Não deixando de esclarecer a preciosidade que é, a responsabilidade que é, e o chamado, não só para mim, mas eles fazem parte, a família, a esposa, os filhos, diante de Deus. É uma carga grande, sim, mas compartilhar disso, entender que eu sou pecador, que a Simone é pecadora, e os 3 também, né? Mas, diante daquilo que Deus tem nos colocado, mostrar que nós fazemos parte juntos do ministério. O chamado não é só sim, mas Deus chama a família também. Isso é muito importante, irmãos. Não é individualizado, não. O ministério mesmo pleno, a família participa. E nós cuidamos, né? Procuramos cuidar de cada um daquilo que nós estamos atentos, né? Mostrando mesmo o perigo que é de, por alguma uma queda, podemos dizer assim, né, pecado, algo que possa nos desqualificar como família para o ministério. Só a graça de Deus, só as orações e o cuidado, né, com tudo isso. As fases, como eu estou dizendo, eles estão agora numa fase já de 2 que uma já está com data marcada para o casamento, o outro já está assim caminhando, mas várias, né? E o outro ainda está procurando. Brincando. Tá não. Mas enfim, né? São fases, irmãos. E nós tomamos cuidado, né? No namoro, é carne, não tem conversa, né? Mas estabelecemos critérios para ajudá-los. Sabíamos que quando a Rebeca começou a namorar, uma coisa ia ser longa, né? Desde 13, 12, 14 que os 2 já se olhavam e tal. O pastor Fred brincava comigo, mas sabia que a coisa ia ser um pouco longa, né? E como eu acho que é 4, 5 anos já, é? 6? Olha isso. 6 anos, né? Mas é carne, irmãos. Mas eu disse, olha, é diferente sim. Namoro de crente é diferente, tem que ser, né? Ainda mais que vocês são filhos de líderes da igreja. Vão ser observado o comportamento de vocês.
a maneira que vocês namoram, que vocês agem. Tenham cuidado com a Rebeca e com o Jander. Passa a ser responsabilidade nossa. Rodrigo com a Larissa, né? Chamei mesmo os pais, nós estamos sempre observando. Me preocupo mais com a Larissa, né? E com ele também. É o mesmo tratamento, né, Paulo? É uma vez por semana que vão namorar. Se encontrem, mas assim, cuidados, irmãos. Porque é importante. E com tudo isso, é carne, né? Não vamos passar, como é que diz, é o sol com a peneira, né? Não vamos. Como é que é? É carne. E isso, liderança, é cada um de nós, irmãos. Então diz aqui, né? Olha, que sejam e que tenham filhos crentes que não sejam acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como um despenseiro de Deus. Um servo, um serviçal do Senhor. Não arrogante. Não seja um arrogante. Não irascível. Não dado a vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, né? Sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si próprio. É exercício, né? Exercitar essas coisas, buscar a santidade em todas essas coisas. E veja, apegado à palavra, fiel à palavra, e que é segundo a doutrina, o ensino, de modo que tenha poder, né? E assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Irmãos, é alvo, né? Santidade. Nós temos que prestar atenção nessas coisas. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que cada um, né, tem a sua maneira de pregar, tem, enfim. Mas uma coisa era certa. As multidões, né, se maravilhavam do Senhor Jesus, porque ele pregava, ele ensinava, como quem tem autoridade. Era a autoridade que era revestida e embutida nele que qualificava, né, a sua mensagem. E ele dizia, e não como os fariseus, né? Ele faz essa comparação. E os fariseus, nós sabemos, eram homens que eles pregavam, ensinavam, mas não viviam o que eles faziam, né? Eles não viviam o que eles pregavam. Era esse tipo de coisa que a palavra de Deus assim nos exorta. Mas veja mais aqui, olha, 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 24. 2 Timóteo, capítulo 2 e verso 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, né? Não fica sendo esses que tem muitos por aí, né? Vive contendas, essas coisas. E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Característica do servo, né? Tem que ser mesmo brando, paciente, ter paciência de trabalhar em vidas. Quantas vidas, irmãos,
né? Nós não desistimos de ninguém. E eu vou falar e confessar para os irmãos até, né? Muitas vezes nós ficamos limitados, restritos, sem ter acesso a um irmão, a uma irmã, mas eu nunca desisto. Sempre estou orando. Quando eu não posso fazer mais nada, eu oro, né? Que Deus possa dar esse discernimento e ter a paciência de esperar. Isso é amor, irmãos. A Bíblia diz que o amor tudo espera. Esse esperar, né, é assim, ter a paciência de ver o impossível acontecer na vida de um irmão, de uma irmã. Essa paciência de esperar, porque a obra não é minha, a obra é do Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E há, né, aqui no meio dessa comunidade, dessa congregação, amados que nós amamos, que estão afastados, estão longe do Senhor e até em pecado, vivendo uma vida mesmo que não condiz com aquilo que ouviram. Mas nós devemos desistir? Nunca, né? Não desisto, irmãos. Não desisto de casamento de ninguém, de irmão. Eu vou lutar até o final, porque eu acredito na igreja. Esse é o meu papel, essa é a minha função, né? Então diz aqui, olha, é necessário que o servo seja com esse pensamento. Veja mais aqui, Tito no capítulo 2, novamente. Tito no capítulo 2 e verso 2. Verso 1, Paulo diz, tu porém fala o que convém à sã doutrina, né? O ensino. Quanto aos homens, todos nós, e ele diz até aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Irmãos, eu tenho desafiado, né, aos homens dessa igreja aqui, a todos nós. A palavra aqui, idoso, né, não só de idade, mas de maturidade espiritual. Não precisa, eu tenho dito aqui, né, ter uma gravata ou ser chamado aqui não. Você e eu somos sacerdotes, ministros, né, servos, missionários, mensageiros. Então, cada um de nós tem responsabilidade diante do rebanho de Deus. Quanto nós estamos aqui, eu tenho orado, irmãos, pedindo mesmo, precisamos, né? Até mesmo de diáconos, precisamos, presbíteros, estamos orando, homens e mulheres que nos ajudem, né, nessa área aqui de edificação mesmo da igreja do Senhor. Diz aqui, olha, quanto às mulheres idosas, não só de idade, mas também de maturidade espiritual, semelhantemente sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras, ensinem, né? E aqui, mestras do bem. A importância, irmãos, das senhoras, das mães, das esposas, né? Nessa área de cuidar, e continua aqui, olha, a fim de instruírem as jovens, bons conselhos. Como falta, né? Às vezes esse ministério no meio das igrejas. Senhoras, mulheres respeitáveis que instruam as jovens. E veja, as jovens recém-casadas a amarem os seus maridos e aos seus filhos. Muito importante, né, o papel
de todos nós aqui, olha, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos, para que, veja, a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, também, não é? De igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos, né? E Paulo diz assim, torna-te padrão, torna-te pessoalmente o padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado e não tendo indignidade nenhuma, quer dizer a nosso respeito. Então, irmãos, é importante, né, a santidade de quem mesmo está ministrando, de quem mesmo está assim conduzindo, falando. E para terminar aqui, é mesmo Tito capítulo 3, e nosso tempo já terminou. Só para a gente terminar. Tito capítulo 3 e versículo 9, diz assim, olha, evita discussões insensatas, genealogias e contendas, e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma já está até condenada. Irmãos, nós vamos continuar. Eu acredito que é de grande importância na igreja, né? Santidade, na missão que a igreja tem, de levar, de proclamar as verdades, né, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem está fazendo isso? Quem está pregando? Quem está mesmo proclamando? Quem está profetizando? Devemos estar com essa preocupação, né? Que Deus nos ajude a caminhar, que nós possamos ser edificados. Não esqueça, vós sois sacerdote real, cada um de nós. Vós sois as cartas lidas e vistas por todos. Né? Nós temos esse privilégio de ser mensageiros. E devemos, irmãos, buscar mesmo a santidade. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos dá mesmo capacidade. Reconhecemos que somos homens e precisamos, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder em nossas vidas. Mas também precisamos, Pai, reconhecer que somos responsáveis diante do Senhor e buscarmos mesmo uma vida santa, especialmente, Pai, para proclamar as verdades, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como o teu servo Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nos ajuda nessa manhã, Pai. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém.